Olá pessoal, hoje vamos tratar sobre o método simplex analítico. Vamos fazer um problema adicional em relação ao que a gente fez anteriormente. O algoritmo do simplex, ele parte de uma inicialização, onde a gente precisa configurar o sistema para que a gente possa começar a fazer as iterações. A gente vai ter que sempre fazer testes de otimalidade, onde a gente tem que verificar se a solução encontrada naquele instante é a solução ótima. E a gente se pergunta, se a gente chegou no ótimo, a gente para o algoritmo. Se a gente não chegou, a gente faz uma nova iteração. Para que a gente possa iniciar o simplex analítico, o simplex algébrico, a gente precisa reescrever o sistema de equações. Então, as nossas inequações elas precisam ser reescritas de maneira a ter igualdades equivalentes. Isso a gente consegue fazer através da inserção de variáveis de folga. E o sistema que a gente vai trabalhar, o sistema de equações que a gente vai trabalhar, ele vai colocar seu olhar em cima das restrições que são funcionais do problema. As restrições de não negatividade, elas não entram no simplex algébrico. Então, para rodar o simplex, a gente não olha essas restrições. Elas nos ajudam a impor condições ao longo do processo e precisa ser respeitada essas condições, essas restrições de não negatividade para as variáveis originais do problema e para as variáveis que forem introduzidas também. Vamos trabalhar em cima desse problema. É um problema que a gente já resolveu anteriormente usando o método gráfico em momentos anteriores. E aí o problema consiste no problema de maximização. A gente vai maximizar z, que é 3x1 mais 5x2. Lembrando que a gente passou por etapas anteriores onde a gente precisou fazer a formulação desse problema. Então, o objetivo dessa aula é mostrar a técnica de otimização, de simplex, de solução de encontrar o ótimo usando o simplex. A gente não está passando pela etapa da formulação do problema, que é uma etapa anterior. Então, a gente tem que maximizar essa função objetivo, sujeito a essas três restrições funcionais, x1 menor ou igual que 4, 2x2 menor ou igual que 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. E x1 e x2 maiores ou iguais a zero. Como eu já comentei, a gente já trabalhou em cima desse problema quando a gente utilizou outro método, o método de solução gráfica. Essa seria a região de soluções viáveis. E a gente tem marcado aqui na figura a área, né, da região de soluções viáveis, quais são os pontos mais importantes, os pontos extremos dessa região também. Do modelo que nos foi fornecido para esse problema, que a gente vai trabalhar, a gente consegue observar aqui ao lado qual seria a forma aumentada desse modelo. Para a gente partir desse modelo inicial para esse, o que a gente fez foi fazer a inserção das variáveis de folga. Quando a restrição é do tipo menor ou igual, a gente acrescenta uma variável de folga, de maneira a trocar essa restrição, que é uma inequação, por essa daqui. Na segunda restrição, a gente inseriu a variável de folga x4 e na terceira restrição, a gente inseriu a variável de folga x5. E antes a gente tinha duas restrições de não negatividade em cima das variáveis x1 e x2. Agora a gente passa a ter a necessidade de ter a restrição de não negatividade em todas as variáveis do problema. As originais e as que foram inseridas, x3, x4, x5, também precisam ser maiores ou iguais a zero. Para a gente ter a solução do problema, um conceito que a gente vai observar é o conceito da solução aumentada, onde a gente vai precisar especificar na solução não apenas os valores de x1 e x2 da função objetiva, mas a gente indica também quais são os valores das variáveis de folga que foram inseridas. Quando a gente tem o sistema aumentado, a gente passa a ter 5 variáveis em cima das 3 restrições funcionais. Isso faz com que a gente tenha 2 graus de liberdade para o sistema e a gente pode definir o valor de 2 variáveis e resolver o sistema para as demais variáveis.
O que o simplex faz é que ele faz essa atribuição arbitrária em cima das variáveis não básicas, essas duas variáveis originais do problema, como sendo zero. E aí a gente consegue encontrar quem seriam as soluções das outras variáveis, as variáveis que foram inseridas, as variáveis de folga. E essas variáveis, elas passam a ser chamadas de variáveis básicas. E o método simplex, ele vai consistir em a gente partir de uma solução inicial, uma solução viável, inicial, e buscar soluções melhores. E como é que a gente faz essa busca de soluções melhores? A gente vai tomar variáveis que são não básicas e introduzi-las na base e vai retirar uma variável que está na base e torná-la não básica. A gente precisa fazer esse processo de maneira a conseguir soluções menores até chegar na solução ótima. Então, o que a gente tem aqui agora é o modelo que a gente vai utilizar para a aplicação do método simplex, do algoritmo simplex, tá? Simplex analítico. Esse modelo a gente chama de modelo configurado. O modelo, ele olha as restrições funcionais e a equação da função objetivo. A gente configura de maneira que a gente vai ter a numeração de uma equação para cada uma das restrições e uma equação que a gente está nomeando de zero aqui para a função objetivo. E observe que a forma da gente configurar esse sistema de equações é que a gente põe todas as variáveis para o lado esquerdo da igualdade e os termos constantes do lado direito. Então, aqui na linha referente à função objetivo, a gente escreve z menos 3x1 menos 5x2 igual a zero, que é equivalente a forma como a gente tinha escrito antes a função objetivo, quando a gente estava pensando na maximização dela, quando a gente escrevia que z era igual a 3x1 mais 5x2. Tá? Então, o que a gente fez foi colocar todas as variáveis para o lado esquerdo e deixar a constante aqui do lado direito. Na equação 1, a gente tem referência à primeira restrição do problema, ela é x1 mais x3 igual a 4. A equação 2, 2x2 mais x4 igual a 12. E a equação 3, 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18. Então, vamos partir inicialmente para encontrar uma solução, para inicializar o algoritmo, e depois a gente faz teste, se a gente chegou na solução ótima, se não chegou, a gente faz uma rodada do método. Né? A gente escolhe uma variável para entrar na base, uma variável para sair da base, reescreve as equações do sistema, encontra novas soluções e verifica se essas soluções que a gente encontrou, essas novas soluções, são soluções ótimas já. Se não for, a gente roda novamente o sistema. Então, aqui, para inicializar, as variáveis x1 e x2, que são as variáveis de decisão do problema, as variáveis originais, a gente vai configurar como sendo variáveis não básicas. E o valor que elas vão assumir vão ser zero. E as outras variáveis que foram introduzidas no método, x3, x4, x5, elas conseguem ter um valor a partir dessas equações. Já que x1, x2 são iguais a zero, então a partir da equação 1 eu consigo determinar quem seria o valor de x3. x3 seria 4, já que x1 é zero. A partir da equação 2 eu consigo determinar o valor de x4, já que aqui esse x2 é zero. Então, x4 seria 12. E por essa terceira equação, eu consigo determinar quem é x5. Então, o que a gente tem é, nas equações 1, 2 e 3, a gente sempre vai ter possibilidade de encontrar quem é o valor de uma das variáveis que estão na base naquele instante. Então, nesse instante, quem está na base é x3, x4 e x5. Eu consigo determinar os valores dessas três variáveis, tá? E nesse momento, a função objetivo vale zero, já que x1 e x2 são iguais a zero. Quando a gente tem essa solução aqui, a solução aumentada, onde a gente especifica o valor das variáveis de decisão, que são as variáveis não básicas desse momento, o valor da função objetivo e o valor das
variáveis básicas, que seriam as variáveis de folga, eu preciso verificar se essa solução encontrada é uma solução ótima. Nesse momento, o z vale zero. E o que a gente observa é que a gente não está na solução ótima, porque se a gente aumentar o valor de x1 ou o valor de x2, a gente consegue encontrar soluções melhores, tá? E aqui a gente pode, por exemplo, perceber isso através da equação da função objetiva, ou pelo sistema, pela equação do sistema, ou do sistema aumentado, do modelo aumentado, ou mesmo pela equação inicial que a gente tinha para a função z, que era 3x1 mais 5. Deixa eu só fazer aqui. Nesse instante aqui ela vale zero. E a gente observa que... Deixa eu ver aqui. Um pouquinho melhor aqui. Certo. A gente observa que se a gente aumentar um pouquinho o valor de x1, que atualmente é zero, a minha função objetiva aumenta. Ou se eu aumentar aqui um pouco o x2, a minha função objetiva também melhora. Então, nesse caso, a gente vai rodar o sistema de maneira a fazer aumentar o valor de x1 ou de x2, a gente vai decidir agora, tá? Então, o coeficiente de cada variável não básica, x1 e x2, na função objetiva está fornecendo a taxa de crescimento da minha função objetiva, tá? Então, quando a gente compara, nesse instante, quem contribui mais para o crescimento da função objetiva seria a variável x5. Né? Então, tem possibilidade da gente crescer, e nesse instante, quem contribui mais para o crescimento é x2, tá? Porque o coeficiente é 5 e aqui para x1 o coeficiente é 3. Então, para esse modelo configurado, a solução inicial, que a gente já havia comentado, é essa. Não é uma solução ótima, porque a gente já observou que tem possibilidade da função objetiva crescer mais se a gente mexer no valor de x1 e x2. Tá? Então, não está na solução ótima, vamos fazer uma iteração para encontrar uma solução melhor. Então, a gente vai fazer deslocamentos. A gente tem, no momento, duas variáveis não básicas, e elas são x1 e x2. A gente vai escolher uma delas para entrar na base. E a escolha se dá em cima daquela variável que mais contribui para o crescimento da função objetiva. Nesse momento, quem mais contribui é a variável x2, porque o seu coeficiente é maior. Então, a gente vai escolher x2 para entrar na base. Quando a gente decide quem entra na base, a gente também precisa decidir quem sai da base. Para a gente decidir quem sai da base, a gente utiliza o teste da razão mínima. A gente observa as equações do sistema e verifica qual delas impõe mais restrição ao crescimento de x2. Então, se a gente observar a primeira equação, ela é x1 mais x3 igual a 4, ela não sofre nenhum impacto com a entrada de x2. Nesse momento, o x1 é zero ainda, então isso faz com que x3 seja igual a zero, então x4 é maior ou igual a zero, tá ok? A segunda equação nos diz que é 2x2 mais x4 igual a 12, então essa equação nos fornece como é que se comporta x4 e a gente consegue verificar o impacto da entrada de x2, então x4 é 12 menos 2x2, isso precisa ser maior ou igual a zero, porque x4 é uma variável não negativa. Isso faz com que o x2 seja menor ou igual a 6. Então, o máximo valor que x2 vai poder assumir é 6. A equação 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18. Isolando x5, a gente teria 18 menos 2x2 menos 3x1. Só que nesse momento o x1 ele ainda é não básico, então ela seria 0. Então, x5 fica em termos de 18 menos 2x2, isso precisa ser maior ou igual a 0, isso faz com que x2 seja menor ou igual a 9. E a gente observa aqui como quem mais limita o crescimento de x2 é essa restrição aqui,
x2 menor ou igual a 6, a variável que vai sair da base vai ser x4. Então, x4 sai da base. E aí, nesse instante, a gente tem uma solução parcial, que seria x2 foi quem eu introduzi na base, e x4 saiu da base. Então, quem é variável não básica nesse momento é x1, que eu não mexi, e x4. x2, que vai ser da minha base agora, o máximo valor que ela vai assumir vai ser 6. Então, x2 vai ser 6 nesse instante. Preciso achar quem seria x3, x5 e qual é o valor da função objetiva, tá? Então, a gente vai precisar encontrar um novo sistema de equações e atentar que esse novo sistema de equações, tanto a função objetiva quanto todas as outras equações, elas precisam estar em termos das variáveis não básicas atuais. Então, se a gente observar, a gente vai precisar reescrever algumas equações, outras não vão precisar ser reescritas. Mas, nesse momento, a gente precisa ter atenção de quem é não básico agora, tá? Quem é não básico é x1 e x4. Então, observe que na equação 1 a gente não tem alteração, porque a equação é x1 mais x3 igual a 4. Ela não foi impactada com a introdução de x2. Então, nesse instante aqui, eu não vou precisar fazer nenhuma alteração nessa equação. Então, a equação 1 permanece igual no novo sistema que a gente vai criar. A nova equação 2, que foi a equação que decidiu a entrada de x2, ela precisa ser reescrita. Então, eu tinha inicialmente que a equação era 2x2 mais x4 igual a 12. Essa equação vou reescrever como sendo x2 mais meio de x4 igual a 6. A ideia é sempre a variável que está entrando na base, o coeficiente dela nessa equação que permitiu a entrada dela tem que ser unitário, tá? E aí, quando a gente escreve essa equação para o novo sistema, a gente também tem possibilidade de isolar quem seria x2. A gente tem uma expressão para encontrar como é que funciona x2, tá? Então, x2, ele é 6 menos meio de x4. Por que isso é importante, destacar essa expressão? Porque vamos precisar modificar a função objetivo e as demais equações, tá? Que foram impactadas com a entrada de x2. Então, a equação 0, ela era inicialmente z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0. E aqui onde tem x2, eu vou precisar escrever a expressão que descreve x2. Então, fica z menos 3x1 menos 5 vezes a expressão de x2, que é 6 menos meio de x4, igual a 0. A gente desenvolve isso aqui, tá? Menos 5 vezes 6 e menos 5 vezes esse menos meio. A gente vai ter essa equação aqui, como sendo a equação final, z menos 3x1 mais 5 meio de x4 igual a 30, tá? É só desenvolver aqui. Z menos 3x1, aqui vai ficar menos 30, mais 5 meios de x4 igual a 0. E o que a gente faz é, pega esse menos 30, passa para lá, e a gente vai ter essa equação aqui, tá? Então, se a gente quiser, esse aqui é um passo intermediário, né? Para encontrar quem vai ser a equação que descreve, né, a função objetivo completamente. Só para aqui ficar mais sem essa linha. A gente faz da mesma forma para a equação 3. A equação 3 inicialmente era 3x1 mais 2x2 mais x5 igual a 18. Onde tem x2, a gente vai colocar a expressão 6 menos meio de x4. Vai operar, somar termos que podem ser somados e a gente vai obter essa equação aqui. 3x1 menos x4 mais x5 igual a 6. O novo sistema todo, a gente está sempre pontuando esse novo sistema agora com as equações de 0 a 3 e a gente está colocando agora um asterisco para diferenciar em relação ao sistema anterior. O novo sistema de equações é esse aqui, e com ele a gente consegue encontrar qual seria a solução atual, né, do problema, a solução aumentada. A gente especifica o valor de todas as
variáveis, né? As básicas e as não básicas e a função objetiva. Então, nesse instante, quem é básico e quem é não básico, tá? Não básico, x1 e x4. Então, aqui são variáveis não básicas, x1 e x4. O valor delas é 0 nesse instante. E aqui são as variáveis básicas, x3, x2 e x5. X3 a gente encontra a partir dessa equação 1, já que x1 é 0. Então, aqui sobra que x3 é 4. Por essa equação aqui, a gente consegue encontrar o valor de x2, já que nesse momento x4 é 0, então aqui fica 0. Então, x2 é igual a 6. E nessa terceira equação, a gente consegue dizer qual é o valor de x5, porque x1 vale 0 nesse momento, x4 vale 0 nesse momento, então x5 é igual a 6. E a minha função objetiva aqui, que está na linha 0, 0 asterisco, x1 nesse momento é 0, x4 é 0, já que é não básica, né? E aí fornece z igual a 30. A gente tem essa solução agora do sistema aumentado, do modelo aumentado, e aí a gente precisa fazer o teste de otimalidade, se esse sistema já está com uma solução ótima, tá? A gente vê que nesse momento a função objetiva é 30. Antes ela estava 0, passou a 30. Mas será que isso já é ótimo? A gente precisa observar aqui os coeficientes dessa equação, ou de maneira equivalente, olhar para essa expressão aqui, z igual a 30 mais 3x1 menos 5 meios de x4, tá? E aí a gente observa aí, se eu aumentar o valor de x1, tem como eu melhorar minha função objetiva? Tem. Então, eu ainda não cheguei na solução ótima, tá? Como é que eu posso aumentar o valor de x1? Tirar ele da condição de ser não básico e torná-lo uma variável básica, tá? Aqui x4 não, né? A gente não vai mexer mais em x4, porque nesse instante, porque não está contribuindo positivamente para o crescimento da função objetiva. Então, a ideia é não mexer em x4 agora, tá? Seria mexer em x3, tá? Então, a gente não tem uma solução ótima, ainda não é ótima, porque um aumento em x1 provoca um aumento em z. Então, a gente precisa, novamente, verificar quem a gente vai escolher para entrar na base e quem a gente vai escolher para sair da base. Então, quem vai entrar na base vai ser a variável x1. E quem vai sair da base? Novamente, a gente olha o teste da razão mínima. E a gente examina as três equações seguintes, tá? E observa qual delas vai te gerar uma maior limitação para o crescimento dessa variável que está entrando na base. Então, se a gente observar, aqui na primeira equação, eu tenho que x1 mais x3 é igual a 4. E aí, x3 é 4 menos x1. Então, como eu tenho que x3 necessariamente precisa ser maior ou igual a 0, isso faz com que o x1 seja no máximo igual a 4. Na equação 2, o que a gente tem é x2 mais meio de x4 igual a 6. E a gente verifica que essa equação ela não é impactada com a entrada de x1. Como nesse instante a gente não mexeu em x4, x4 seria 0, então essa equação está nos fornecendo que x2 é igual a 6. Como isso atende que esse valor é maior ou igual a 0, a gente não tem nenhuma imposição sendo feita aí. Na equação 3, a gente tem 3x1 menos x4 mais x5 igual a 6. Quando a gente isola x5, isso aqui fica 6 menos 3x1 mais x4, só que x4 a gente não está trazendo para a base, então ele permanece sendo 0. Então, a condição que a gente tem é essa. x5 seria 6 menos 3x1. Isso precisa ser maior ou igual a 0. Isso faz com que x1 possa ser no máximo igual a 2. Então, eu tenho essa condição de limitação para x1 e essa. Na equação 1 e na equação 3. Tem essas duas imposições aqui para o crescimento de x1. Qual delas impõe maior restrição para o crescimento de x1? Vai ser essa equação 3, tá? Essa equação 3 traz informação sobre a variável x5. Então, quem vai sair da base vai ser x5. Nesse instante, quando a gente decide quem entrou, quem saiu, a gente já começa a ter uma nova solução parcial. Nessa solução parcial, a gente tem que x5, que acabou de sair da base e se tornou não básica, é 0. x4 é 0. E as variáveis básicas seriam x1
vai ser 2, tá? Porque por essa restrição aqui que a gente está impondo, por um maior crescimento. A gente precisa achar quem seria x3, precisaria achar quem é x2, tá? Como variáveis básicas. x2 a gente pode até já observar aqui que seria 6, tá? Mas com a reescrita das equações vai ficar mais claro também isso aqui. E também a gente precisa decidir quem é o novo valor para a função objetiva. Lembrando que no momento ela vale 30, né? Então a gente vai reescrever as equações. A equação 2 ela vai permanecer a mesma, porque ela não é impactada pela entrada de x1. Então, a gente reescreve igual, tá? O novo sistema, a gente vai chamar as equações com as numerações semelhantes, colocando 2 asterisco. A nova equação 3, eu vou reescrevê-la primeiro, porque foi ela que foi a responsável por decidir qual variável ia sair da base para x1 poder entrar. Então, a ideia é, como x1 entrou na base no lugar da variável x5, essa equação precisa nos fornecer uma expressão para x1, em termos das outras variáveis, em termos das variáveis não básicas. Tá? Então, a equação era 3x1 menos x4 mais x5 igual a 6. Então, a gente precisa tornar essa equação de maneira que o coeficiente aqui de x1 seja 1. Então, a gente pode dividir todo mundo por 3. Então, aqui ficaria x1 menos 1/3 de x4 mais 1/3 de x5 igual a 2. Tá? Então, essa vai ser a minha terceira equação no novo sistema. E para facilitar o trabalho que a gente vai ter em reescrever as novas equações, a gente pode isolar quem seria exatamente a expressão para x1. x1 seria 2 mais 1/3 de x4 menos 1/3 de x5. Então, aqui para a equação 0, a gente tem z menos 3x1 mais 5 meios de x4 igual a 30. A gente vai, onde tem x1, a gente vai substituir a expressão de x1. Vai manipular aqui os termos, né, executar as multiplicações, manipular aqui os termos, somar o que é possível somar, que tem termos em comum. E a nova equação 0 vai passar a ser z mais 3 meios de x4 mais x5 igual a 36. De maneira equivalente para a equação 1, onde tem x1, a gente substitui pela expressão de x1 que a gente encontrou anteriormente. E a gente vai ficar com essa equação aqui. E aí, nesse instante, a gente tem todas as equações do sistema reescritas. E o novo sistema, que a gente está chamando todas as equações de 2 asterisco, com essa configuração aqui. Para esse sistema, a gente consegue encontrar quem seria a solução. E a gente vai verificar que essa solução vai ser ótima, tá? Primeiro, quem seria, né, as variáveis não básicas nesse momento são x5 e x4. Então, vou colocar aqui, variáveis não básicas, x5 e x4 são iguais a 0. E isso me dá a possibilidade de encontrar quem são as variáveis básicas nesse instante. Então, essa equação aqui me forneceria quem é x3, se aqui é 0 e aqui é 0, x3 é 2, se x4 é 0, isso me garante x2 igual a 6, se aqui é 0 e aqui é 0, isso me fornece que x1 é igual a 2. E a minha função objetiva, se aqui é 0 e aqui é 0, z vai ser 36. Tá? Por que eu estou afirmando que essa solução é ótima? Tá? Se a gente olhar para essa condição, ou de maneira equivalente, olhar para essa condição aqui, isso seria z igual a 36 menos 3 meios de x4 menos x5. E aí a gente observa que nesse instante o que a gente tem é que se eu fizesse x4 voltar para a base, isso melhoraria? Ou seja, se eu aumentar x4 de 0 para algum valor que seja maior do que 0, isso é bom para mim? Não, porque ele estaria reduzindo o valor da função objetivo, que nesse momento é 36. A mesma coisa, a mesma análise para x5. Se eu fizesse x5, criada essa condição de ser não básica, voltá-la para a base, ou seja, eu vou aumentar o valor que ela vai assumir, isso traz benefício para a função objetivo? Não. Ela vai deduzir do valor da função objetiva, tá? Então, a gente chegou na condição ótima, de fato. O valor ótimo da função objetivo é 36. Z é 36. E as minhas variáveis assumem esse valor, tá? E
observe que a solução z igual a 36 fornece que eu vou ter que as minhas variáveis de decisão, todas elas são valores diferentes de zero, né? O x1 está valendo 2 e o x2 está valendo 6. Então, aquelas variáveis de default que a gente introduziu, algumas delas são iguais a zero e outras assumem, e outra, né? Uma delas assume um valor diferente de zero, tá? Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.